Diante do caixote do lixo, o meu coração não bateu. Ele parou. Uma pausa súbita e gelada no peito que me roubou o ar. Ali, por entre cascas de laranja e embalagens de plástico, repousavam eles, os meus pratos. Os pratos azul cobalto que o Roberto me oferecera no dia do nosso casamento, há 45 anos. 45 anos. As minhas mãos agarraram-se à beira do lava-loiça, pois as pernas fraquejaram, ameaçando ceder. E foi nesse instante de vertigem que ouvi a voz dela atrás de mim, fria como uma lâmina de gelo. Ah, já viu? Eram velhos demais, Madalena. Lascados. Repugnantes, na verdade. Comprei uns novos, muito mais bonitos. Antes de continuar, gostaria de vos pedir que me dissessem nos comentários de que cidade acompanham esta história e se alguma vez passaram por algo semelhante, com um familiar a viver em vossa casa. E não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem o desenrolar de histórias como esta. Virei-me lentamente. A Carolina estava encostada ao umbral da porta da cozinha, a minha cozinha, que ela pintara de cinzento sem me consultar, embalando a Sofia ao colo. A minha neta de 3 meses, tão pequena, tão inocente, envolta naquela manta cor-de-rosa que eu própria bordara. A Carolina olhava-me com aquela expressão que eu aprendera a decifrar nos últimos 8 meses. Não era raiva, nem desprezo. Era pior. Era indiferença. Como se eu fosse um móvel antigo que ela ponderava se doava ou se deitava fora. Velhos? A minha voz saiu num sussurro, mais fraca do que eu pretendia. Carolina, estes pratos têm 45 anos. São do meu casamento. Exatamente velhos, retorquiu ela, ajeitando a Sofia no braço antes de passar por mim, direta ao frigorífico. Olhe, eu sei que se apega a essas velharias, mas nós precisamos de espaço. Não posso guardar tralha quando tenho uma filha pequena. Compreende, não é? Não, eu não compreendia. Como era possível que eu não compreendesse nada do que se passava na minha própria casa? Voltei a encarar o lixo. Com um cuidado reverente, como se resgatasse um pedaço de mim mesma, retirei um dos pratos. A porcelana estava fria contra os meus dedos, manchada por borra de café. Tinha uma pequena lasca na borda, sim. Uma lasca que surgira numa véspera de Natal, em 1998, quando o Roberto me ajudava a secar a louça e o prato lhe escorregou das mãos. Rimo-nos tanto nesse dia, tanto. O Roberto deu-me estes pratos. Murmurei. Não para ela, mas para mim mesma, numa tentativa desesperada de me lembrar de quem eu era. Ele trabalhou 2 meses em horas extraordinárias para os poder comprar. Eram importados. Disse que eu merecia o melhor. Que romântico. A voz da Carolina pingava aquele sarcasmo que eu aprendera a odiar. Mas são só pratos, Madalena. Objetos. Precisa de aprender a desapegar-se. A minha mãe sempre disse que os velhos ficam presos ao passado, e é por isso que sofrem. Os velhos. Ela chamara-me velha. Eu tinha 68 anos, mas acordava todos os dias às 6 da manhã. Fazia a minha caminhada, cuidava da casa e, e até há 8 meses eu era feliz. Até ao dia em que o telefone tocou. Era o Fernando, o meu único filho, a dizer que perdera o emprego e que ia ser despejado. Com a Carolina grávida de 6 meses, numa gestação difícil, eles não tinham para onde ir. Vem morar para aqui, filho, disse eu, sem hesitar. Ficam o tempo que precisarem. A casa é grande, há espaço. Que idiota que eu fui. Que idiota! Olhei para o prato na minha mão. A luz da manhã, que entrava pela janela da cozinha, incidia na porcelana, fazendo o azul brilhar. Quantas vezes o Roberto e eu jantamos nestes pratos? Quantos aniversários, quantos natais, quantas tardes de domingo com o Fernando em criança,
de cara suja de molho de tomate, rindo na sua cadeira alta. Não eram apenas pratos, eram testemunhas. Eram a prova de que eu tivera uma vida antes de me tornar esta sombra que me observava no reflexo da janela. Ponha isso de volta no lixo, Madalena, ordenou a Carolina, virando-se para me encarar. A sério, está a ser dramática. São pratos velhos. Comprei uns lindos, de porcelana branca, modernos. Custaram apenas R$ 1.500. R$ 1.500? O meu estômago contraiu-se. Compraste pratos de R$ 1.500? Tive de me apoiar novamente no lava-loiça. No meu cartão, antes que pergunte, atalhou ela, com uma expressão de quem é injustamente acusada. Bem, tecnicamente no seu, mas disse que o podíamos usar para as coisas da casa. Lembra-se? Pratos são coisas da casa. Não, eu não tinha dito isso. Eu dera-lhe o meu cartão adicional para emergências. Emergências, fraldas, medicamentos, coisas para a Sofia. Não pratos de R$ 1.500 para substituir pratos que não precisavam de ser substituídos. Carolina, eu não. Comecei, mas ela interrompeu-me. Olhe, não tenho tempo para isto agora. A Sofia precisa de mamar e eu tenho de sair para almoçar com as minhas amigas. Pode limpar a cozinha? Ficou uma confusão por causa do biberão. E saiu. Simplesmente saiu, deixando-me ali, a segurar um fragmento do meu passado que ela descartara como se não fosse nada. E sabem o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Fiquei ali, parada, a olhar para o prato na minha mão e depois, com um cuidado infinito, como se ainda o pudesse magoar, coloquei-o de volta no lixo. E limpei a cozinha dela. A cozinha que fora minha, mas da qual ela se apropriara, tal como se apropriara de cada divisão desta casa, de cada espaço, de cada hausto de ar que eu tentava respirar. Como cheguei a este ponto? Como é que eu, Madalena Ferreira, contabilista reformada, dona desta casa que eu e o Roberto compramos com tanto sacrifício, me tornei uma criada na minha própria vida? Sentei-me à mesa da cozinha, aquela mesa de madeira onde o Fernando fez os trabalhos de casa durante toda a sua infância, e tentei perceber quando tudo se desmoronara. Foi gradual. É sempre gradual, não é? No início, quando chegaram, eu estava feliz. Feliz por ter o meu filho de volta aí à casa. Feliz com a expectativa da chegada da minha neta. O Fernando estava abalado com a perda do emprego, mas eu assegurei-lhe que tudo ficaria bem. É temporário, filho. Ficam aqui uns 3, 4 meses. Arranjas um emprego novo e, quando estiverem estáveis, procuram um lugar para vocês. Obrigado, mãe, dissera ele, abraçando-me. Prometemos não abusar. A primeira semana foi boa. A Carolina era educada, ajudava na cozinha, falava comigo sobre o bebê. Cheguei a pensar que a tinha julgado mal. Namoraram apenas 1 ano antes de casar, e nos 2 anos de casamento, mal a vira. Moravam longe, na Zona Norte, e eu aqui, em Perdizes. Ela arranjava sempre uma desculpa para não vir aos almoços de domingo. Mas agora, a vivermos juntas, pensei: vamos conhecer-nos melhor. Vamos ser uma família de verdade. Que idiota que eu fui. Na segunda semana, as coisas começaram a mudar. Pequenos detalhes. A Carolina pediu para trocar as cortinas da sala. Estas estão muito velhas, Madalena. Vou comprar umas mais modernas. Hesitei, mas pensei. Bem, elas são velhas. Deixa a rapariga pôr a casa ao seu gosto. Vai morar aqui por uns meses. Faz sentido que se sinta confortável. Depois foi a música. A Carolina começou a ouvir música alta no quarto deles, o antigo quarto de hóspedes. Pagode, funk, até às 2 da manhã. Quando lhe pedi para baixar o volume, ela revirou os olhos. A senhora dorme mesmo como os velhos, Madalena. Nem é assim tão tarde.
Engoli a raiva. Engoli porque não queria criar problemas. Engoli porque o meu filho estava desempregado e estressado, e eu não queria adicionar mais tensão. Engoli porque, no fundo, eu tinha medo. Medo de que, se eu reclamasse, eles se fossem embora e eu perdesse o contato com o Fernando, com a Sofia, que estava prestes a nascer. E vocês? O que fariam se fosse o vosso filho a viver convosco? Até onde deixariam a situação chegar antes de dizerem alguma coisa? Depois, foi à sala de estar. A Carolina decidiu que queria reorganizar. Moveu todos os móveis sem me perguntar. O louceiro do Roberto, aquele que ele herdara da mãe, foi relegado para o canto mais escuro da sala. Fica melhor assim, mais moderno, disse ela. As fotografias do nosso casamento, que estavam na parede, foram substituídas por quadros abstratos que ela comprou. O seu casamento foi há muito tempo, Madalena. Precisamos de atualizar a decoração. Cada mudança era uma pequena morte. Cada objeto movido, cada coisa substituída, era como se ela estivesse a apagar o Roberto, a apagar a minha história. Mas eu não dizia nada. Eu engolia, 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 até sentir que ia sufocar com tanto silêncio preso na garganta. E então a Sofia nasceu. A minha neta linda, com os olhos do Fernando, o narizinho arrebitado. Quando a segurei pela primeira vez no hospital, eu chorei. Chorei de alegria, de amor e de um alívio que nem sabia que sentia. Finalmente, pensei, algo de bom, de puro, no meio de toda esta confusão. A avó vai cuidar muito bem de ti, sussurrei-lhe. A avó vai dar-te todo o amor do mundo. Mas a Carolina tinha outros planos. 2 semanas depois de voltarem do hospital, a Carolina entrou na minha sala de costura. Eu estava a fazer uma manta para a Sofia, cada ponto dado com cuidado, com amor. Aquele era um espaço sagrado para mim. A minha máquina de costura, os meus tecidos organizados, as minhas linhas. O Roberto transformara aquele quarto para mim há 10 anos, quando me reformei. Tu mereces um lugar só teu, dissera ele. Preciso deste quarto, anunciou a Carolina, sem sequer bater à porta. Para as coisas da Sofia. Fraldas, roupas, brinquedos. Pode guardar as suas coisas no armário do corredor. Mas, Carolina, este é o meu ateliê. A minha voz tremeu. Eu costuro aqui. É o meu espaço. E agora vai ser o quarto da Sofia, declarou ela, de braços cruzados. Escolha: o bem-estar da sua neta ou o seu hobby? Hobby. Ela chamara-lhe hobby. Como se não fosse a única coisa que me mantinha sã, como se não fosse o lugar onde eu conversava com o Roberto, onde o sentia perto de mim, onde eu ainda existia como pessoa, e não apenas como avó, mãe, a dona da casa que já não era dona de nada. Está bem, ouvi a minha própria voz dizer. Podes usar o quarto. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem, e ia piorar muito antes de melhorar. 1 mês depois, foi o meu quarto. O quarto principal, onde o Roberto e eu dormimos durante 40 anos, onde ele morreu a segurar a minha mão, sussurrando que me amava. Onde eu ainda sentia o cheiro dele na sua almofada, que eu nunca lavara, porque era tudo o que me restava. A Carolina entrou uma manhã, enquanto eu dobrava a roupa. Madalena, nós precisamos deste quarto. Gelei. O quê? Este quarto é o maior da casa. Tem casa de banho privativa. Faz mais sentido para uma família com um bebê. A senhora pode ficar no quarto pequeno. Carolina, a minha voz saiu firme pela primeira vez em meses. Não. Como assim não? Ela pareceu genuinamente surpreendida, como se eu não tivesse o direito de negar nada. Madalena, seja razoável. A Sofia acorda várias vezes durante a noite. Precisamos de espaço, e este quarto é perfeito.
A senhora não precisa de tanto espaço assim. Vive sozinha. Não. Este é o meu quarto. O quarto que partilhei com o meu marido durante 40 anos. O seu marido está morto, disse ela. Ela realmente disse aquilo, com aquela voz fria, objetiva, como se estivesse a constatar que chovia lá fora. Está morto há 3 anos, Madalena. Precisa de superar. A vida continua. E agora há uma criança viva nesta casa que precisa deste espaço mais do que a senhora precisa de memórias. Eu ia responder. Juro que ia, mas o Fernando entrou nesse preciso momento. Mãe, ele não me olhou nos olhos. Será só por um tempo, até arranjarmos a nossa casa. A Carol tem razão. Precisamos de mais espaço com a Sofia tão pequena. E foi isso. O meu próprio filho. O filho que eu carregara durante 9 meses, que criei praticamente sozinha enquanto o Roberto trabalhava, por quem passei noites em claro com febre, a quem ensinei a ler, a andar de bicicleta, a ser um homem. O meu filho estava a dizer-me que eu tinha de sair do meu quarto. Filho? A minha voz quebrou-se. É só por uns meses, mãe. Olhei para ele, procurando o Fernando que eu conhecia. O Fernando carinhoso, atencioso, que sempre se preocupara comigo. Mas quem estava ali era um estranho. Um homem cansado, de ombros descaídos, que escolhera o caminho mais fácil, que escolhera não escolher. Está bem, disse eu novamente. Sempre está bem, sempre a ceder. Sempre a ser a mãe boa, compreensiva, que não quer causar problemas. Eu mudo-me para o quarto de hóspedes. Levei 3 dias a mudar as minhas coisas. Cada peça de roupa que tirava do armário era uma derrota. Cada fotografia que embrulhava era um pedaço de mim que eu estava a perder. E quando terminei, quando olhei para o quarto pequeno e escuro, com uma cama de solteiro e uma janela que mal deixava a luz entrar, sentei-me no chão e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Roberto. 8 meses. Já fazia 8 meses que eles moravam aqui. 8 meses que se tinham transformado numa eternidade. O Fernando ainda não arranjara emprego. Ou melhor, não estava a procurar a sério. Passava o dia ao computador, mas quando eu perguntava sobre entrevistas, ele desviava o assunto. A Carolina não trabalhava, claro. Ficava em casa com a Sofia, o que era compreensível, mas isso significava que eu estava a sustentar 4 pessoas com a minha reforma. Ainda não fizera as contas. Não tivera coragem. Eu, contabilista reformada, que sempre fora meticulosa com o dinheiro, que ensinara os meus clientes a controlar cada cêntimo, estava com medo de olhar para o meu próprio extrato bancário. Porque eu sabia que o cenário seria desolador. E agora, os pratos. Os meus pratos. O último vestígio do meu casamento que ainda estava inteiro, acessível, que eu podia tocar para me lembrar. Deitados no lixo como se fossem nada. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquela cozinha. Podem ter sido 10 minutos, pode ter sido 1 hora. Só me lembro de ouvir a porta da frente bater e de perceber que a Carolina saíra para o tal almoço, levando a Sofia com ela. O silêncio da casa era pesado, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira. Fernando, imaginei, estaria no seu quarto, entregue ao sono tardio que se tornara rotina. E eu estava sozinha. Sozinha na minha própria casa, mas sentindo-me uma estranha entre as minhas próprias paredes. Foi então que algo dentro de mim se partiu. Uma fissura fina, como a lasca num dos pratos de Roberto, quase invisível, mas profunda e irremediável. Levantei-me, movida por um impulso que não compreendia. Fui até o lixo e, com um cuidado que beirava a reverência, retirei cada pedaço daquele serviço de jantar. 6 pratos rasos, 8 de sobremesa, as xícaras de chá, os pires.
Estava tudo ali, descartado como entulho. Lavei cada peça na pia, a água fria correndo sobre as minhas mãos, e sequei-as com o pano de prato que a própria Carolina deixara atirado sobre o balcão. Levei tudo para o pequeno quarto que agora era meu. Guardei-os na caixa de papelão onde as minhas coisas de costura, que Carolina tinha organizado, se perdiam num caos que eu nunca mais conseguira decifrar. Quando terminei, sentei-me na cama e, pela primeira vez em 8 meses, não chorei. Não havia derrota em mim, apenas frio. Um frio lúcido e metódico. Abri o notebook, acessei o meu banco online e comecei a fazer aquilo que sempre fiz melhor: contas. Os números não mentem. Nunca. Foi a primeira lição que aprendi, há 45 anos, quando me formei em contabilidade. Os números são a mais pura forma de verdade. Não têm sentimentos, não fazem concessões, não nos olham com a súplica de um cão abandonado a pedir uma nova oportunidade. Eles simplesmente são. E os números na tela do meu computador contavam-me uma verdade na qual a minha alma se recusava a acreditar. 8 meses. Em 8 meses, eu tinha gasto R$ 453.000. Reli o valor 3 vezes. Pisquei. Fechei o notebook. Respirei fundo. Abri-o de novo. O número continuava lá, implacável, irrefutável. R$ 453.000. Encostei-me à cabeceira da cama, sentindo o peito a apertar. A minha aposentadoria era boa, felizmente. 40 anos a trabalhar como contadora, a planejar cada centavo, a investir com prudência. Eu e o Roberto sempre tínhamos sido cuidadosos. A casa estava quitada há 10 anos. Mas isto não era viver. Era uma hemorragia financeira. Comecei a esmiuçar cada categoria. Supermercado, R$ 62.000. Como era possível? Sozinha, eu não gastava mais de 1.500 por mês. Mas agora éramos 4 bocas, e Carolina tinha gostos. Requintados, salmão importado, queijos especiais, vinhos de R$ 300 a garrafa. Para o Fernando relaxar, dizia ela. Como se o meu filho desempregado merecesse um vinho de R$ 300, enquanto eu pagava todas as contas. Contas de água e luz, R$ 11.000. O ar-condicionado, ligado 24 horas no quarto deles. A Sofia não pode passar calor, Madalena. Banhos de 1 hora. A máquina de lavar a trabalhar 3 vezes por dia. Gasolina, 28.000. Usavam o meu carro como se fosse um táxi privado. Academia para a Carolina. Perder o peso da gravidez. Shopping. Passeios com a Sofia. E eu. Eu, que sempre adorei dirigir, que sempre fui independente, apanhava o ônibus para ir ao médico. Eles precisam do carro, mãe. A menina é pequena. Roupas e acessórios. R$ 46.000. Parei. Reli. As minhas mãos tremiam sobre o teclado. Compras online. Lojas de marca, sapatos, bolsas, maquiagem. Tudo no meu cartão de crédito. O cartão adicional que eu lhe dera para emergências. E então eu vi uma compra de R$ 1.500, 5 dias antes, numa loja de utilidades domésticas. Os pratos. Os malditos pratos novos que tinham substituído os meus. Mas não era só isso. A lista de transações era uma sucessão de punhaladas. R$ 2.000 num carrinho de bebê importado, quando a Sofia já tinha um perfeitamente funcional. 3.500 num berço Montessori, quando já existia o de madeira maciça que eu comprara. 1.800 em sessões de fotografia newborn, que inundaram as redes sociais da Carolina, enquanto eu, a avó, recebi 2 fotos por WhatsApp. R$ 800 num curso online de maternidade consciente. E a lista continuava, continuava,
continuava. Restaurantes, R$ 31.000. R$ 31.000, enquanto eu comia macarrão com molho de tomate no meu quartinho. Porque a cozinha está ocupada, Madalena. Estou fazendo a papinha da Sofia. Levantei-me. Comecei a andar de um lado para o outro naquele quarto minúsculo que se tornara meu. O meu quarto de hóspedes, na minha própria casa. Senti a bíblia subir-me pela garganta. R$ 453.000 em 8 meses. E o pior, eu tinha permitido. Cada vez que a Carolina pedia o cartão, eu dava. Cada vez que o Fernando murmurava "a gente paga quando eu arranjar emprego", eu acenava. Mas a verdade friamente exposta pelos números, era que eles nunca tiveram a intenção de pagar. Nunca tiveram a intenção de sair. Encontraram uma fonte inesgotável, uma casa gratuita e uma idiota que financiava tudo sem questionar. Uma idiota chamada Madalena. Mas a descoberta que me destruiu, que me fez sentar no chão daquele quarto e tapar a boca para não gritar, veio quando abri o extrato completo do cartão de crédito. Não apenas as compras que eu autorizara. Todas. R$ 11.500 em transações que eu não reconhecia. Cliquei em cada uma, o coração a bater tão forte que eu ouvia o sangue a pulsar nos meus ouvidos. Salão de beleza, 1.200. Roupas de academia, 2.800. Produtos de beleza coreanos, 3.900. Um relógio, 2.600. Jantar romântico para dois, R$ 900. Carolina tinha usado o meu cartão. O meu. Sem pedir, sem avisar. Compras que nada tinham a ver com a Sofia, com a casa ou com emergências. Compras para ela. Luxos. Caprichos. E isso tinha um nome. Eu sabia o nome. Passei 40 anos a lidar com leis fiscais e auditorias. Chamava-se roubo. E sabem o que me passou pela cabeça naquele momento? Enquanto olhava para aquelas transações fraudulentas na tela? Será que foi sem querer? Será que ela se enganou? Mesmo ali, com a prova à minha frente, eu ainda procurava desculpas para ela. Ainda tentava acreditar que a minha nora, a mãe da minha neta, não era capaz de me roubar deliberadamente. Que patética. Fechei o notebook. Olhei para o relógio. 7 da noite. O Fernando estava na sala a ver televisão. Eu ouvia o som de um jogo de futebol a escapar pela porta. O meu filho, desempregado há 8 meses, a ver futebol na minha sala, enquanto a sua mulher torrava o meu dinheiro e me roubava. Levantei-me. Olhei para o pequeno espelho que pendurara na parede. Quem era aquela mulher? Cabelos grisalhos presos num coque frouxo, olheiras profundas, roupas largas de quem emagrecera 12 quilos em 8 meses. Mas o pior eram os olhos, vazios. Eram os olhos de quem se rendeu. Não, disse eu em voz alta. Eu não ia ser aquela mulher. Não ia deixar que a minha história terminasse assim. Não ia deixar que apagassem o Roberto, a nossa vida, o nosso amor, como se nada disso tivesse importado. Como se eu não importasse. Mas o que fazer? Confrontá-los? Eu já sabia como seria. A Carolina negaria, choraria, usaria a Sofia como escudo. O Fernando, hesitante, pediria que eu entendesse o lado dela. Não. Confrontá-los sem um plano era um suicídio emocional. Eu conhecia aquele tipo de pessoa. Manipuladora. Eu precisava de mais. Precisava de provas, não apenas do roubo, mas da sua verdadeira natureza. E de repente, ao olhar para o meu reflexo, a contadora metódica que sempre fui despertou. Eu ia fazer um teste. Simples, mas que me daria a resposta definitiva. Um teste para saber se ainda restava nela alguma humanidade, algum respeito por mim. No dia seguinte, sábado, a Carolina estava na sala,
a Sofia a dormir-lhe no colo enquanto ela navegava no celular. Esperei pelo momento certo. Quando ela colocou a Sofia no carrinho e foi ao banheiro, respirei fundo. O meu coração já galopava. Ai, deixei escapar um gemido baixo, levando a mão ao peito. Ai, meu Deus! Apoiei-me na pia, a respirar com dificuldade. Não era difícil fingir. O meu peito já doía de verdade há meses. Ela saiu do banheiro. Carolina, a minha voz saiu fraca. Acho que o meu peito está doendo muito. Ela olhou para mim. Durante 3 longos segundos, ficou ali parada, a observar-me. E eu vi. Vi nos olhos dela a irritação, o incômodo, como se eu fosse um obstáculo no seu dia. Ah, Madalena, de novo? Suspirou ela. Suspirou. Já tomou o remédio para o refluxo? Não, não é refluxo. Está apertando. E dói-me no braço esquerdo também. Eu sabia como descrever os sinais. O Roberto morreu de um infarto. Olha, eu não posso te levar no médico agora, disse ela, pegando na bolsa. Tenho um almoço marcado e já estou atrasada. Se não passar em meia hora, chama um táxi. Ah, e deixa anotado onde você guarda o cartão do convênio. E saiu. Pegou na Sofia, colocou-a na cadeirinha do carro e foi-se embora. Deixou-me ali com a mão no peito, a fingir um ataque cardíaco para ir almoçar com as amigas. Esperei ouvir o carro a afastar-se. Esperei que o silêncio tomasse conta da casa. E então, deixei-me escorregar pela parede até me sentar no chão frio da cozinha. Ela não se importava. Se eu tivesse morrido ali, a sua primeira preocupação teria sido o atraso para o almoço. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. O suficiente para o frio do azulejo me entorpecer os ossos e a alma. O suficiente para todas as desculpas que construí ao longo de 8 meses se desfazerem em pó. Eu não estava a ajudar o meu filho. Estava a ser usada. Quando finalmente me levantei, já não era a mesma Madalena. Algo se partira para sempre, como aqueles pratos no lixo. Mas ao contrário deles, eu não podia ser colada. Ou talvez pudesse, mas seria uma versão diferente de mim, mais forte nas partes rachadas. Fui até a sala. Peguei no telefone, marquei um número que estava na minha agenda há 3 anos, mas para o qual nunca tinha ligado. Valéria, é a tia Madalena. Preciso da sua ajuda. Pode vir aqui? É urgente. A Valéria era minha sobrinha, advogada, especialista em direito de família. E mais importante, ela amava-me de verdade. Um amor sem interesse, sem conveniência. Amor puro. Ela chegou 2 horas depois. Sentei-a na cozinha. Fiz café e contei-lhe tudo. Cada detalhe. Os pratos, os gastos. E, por fim, mostrei-lhe as transações fraudulentas. A Valéria ouviu em silêncio, os olhos fixos na tela do notebook. Quando finalmente me olhou, o seu olhar era duro. Tia, isto é crime. Uso indevido de cartão de crédito. Eu sei. E o que é que você quer fazer? Quer que eu fale com eles? Não. A minha voz soou firme. Quero que me ajudes a tirá-los da minha casa. Legalmente. Com tudo documentado. Eu quero a minha casa de volta, Valéria. Quero a minha vida de volta. Ela segurou na minha mão. Então é isso que vamos fazer. Primeiro, preparamos uma notificação formal para que desocupem a casa. Damos-lhes um prazo de 15 dias. Segundo, documentamos todas estas transações. Se resistirem, temos base para uma queixa-crime. E o Fernando? A minha voz fraquejou. Ele é meu filho. Eu sei, tia, disse ela, apertando minha mão. Mas ele é um adulto de 32 anos que está permitindo que a esposa abuse de você. Amor de mãe é uma coisa linda,
mas não pode ser suicida. Entende? Entendi. Finalmente, depois de 68 anos a ser a pessoa que cede, que engole, que aceita, eu entendi. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Passamos a tarde inteira a organizar tudo. A Valéria redigiu a notificação. Imprimimos todos os extratos. Organizamos as provas numa pasta. Ela tirou fotografias da casa, dos meus móveis amontoados no porão úmido, do meu quarto minúsculo em contraste com a suíte principal, que fora minha. Pronto, disse ela, fechando a pasta às 6 da tarde. Agora só precisa entregar. Tem coragem? Indagou ela. Eu olhei para aquela pasta. Todo o meu sofrimento documentado, toda a minha dor organizada em tabelas e capturas de ecrã. A contabilista em mim orgulhava-se da metodologia. A mãe em mim chorava. Tenho, menti, mas teria de arranjar coragem de algum lugar. Valéria foi-se embora, fazendo-me prometer que ligaria se precisasse, que eu não estava sozinha. Quando a porta se fechou, fiquei parada no corredor. A casa estava silenciosa. Carolina ainda não tinha voltado. Fernando, provavelmente, a beber com um amigo. Fui até a cave. Desci as escadas velhas, segurando-me no corrimão. Acendi a luz e lá estavam eles. Os meus móveis, a cristaleira da sogra do Roberto, o sofá velho, mas confortável, onde ele e eu tínhamos assistido a 1000 filmes. A mesa de centro onde a Sofia do Fernando derrubou a sobremesa quando tinha 5 anos. As fotos de família empilhadas de qualquer maneira. O vidro das molduras embaciado pela umidade. 40 anos de vida tratados como lixo. Desculpa, Roberto. Sussurrei para o vazio úmido da cave. Desculpa ter deixado chegar a este ponto. Desculpa ter te deixado apagar em mim. E sabe o que senti? Senti que ele estava ali, não de forma mística ou espiritual, mas na minha decisão, na minha força que regressava. Roberto nunca teria deixado ninguém tratar-me assim, e se ele estivesse vivo, eu não seria esta pessoa fraca em que me tornei. A sua morte destruiu-me mais do que eu pensava. Mas agora, finalmente, eu ia reconstruir-me. Subi as escadas, lavei o rosto, olhei novamente para aquele espelho no meu quartinho. A mulher que me encarava ainda estava cansada, ainda estava magoada, mas havia algo de novo nos seus olhos. Determinação. No dia seguinte, seria domingo. Domingo sempre foi dia de almoço em família. Eu ia fazer o almoço, um almoço especial, e depois da sobremesa, ia entregar a pasta. Ia dizer as palavras que estava a engolir há 8 meses. Ia recuperar a minha casa, a minha dignidade, a minha vida, porque os números não mentem. E os números diziam-me que eu tinha sido roubada, abusada, desrespeitada. Mas os números também me diziam outra coisa. Eu ainda tinha tempo para reverter a situação. Ainda tinha recursos, ainda tinha força. Só precisava de a usar. E eu? O que acham que faria? Teria coragem de enfrentar o próprio filho? Digam-me nos comentários. Porque eu tive. Não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que fiz na vida. Mas eu tive. E o que aconteceu no dia seguinte mudou tudo. No domingo de manhã, acordei às 5. Não porque o despertador tocou, mas porque não consegui dormir. Passei a noite inteira a olhar para o teto do quartinho que não era meu, a ensaiar o que ia dizer, como ia dizer, a imaginar cada reação possível. Fernando, Carolina, precisamos de conversar. Não. Muito fraco. Vão sair da minha casa hoje. Muito agressivo. Ia parecer histérica. Trouxe uns documentos para vos mostrar. Melhor. Calmo. Objetivo. Como uma contabilista a apresentar um balanço. Levantei-me, tomei banho,
Vesti a minha melhor roupa, umas calças sociais pretas, uma blusa branca, o colar de pérolas que o Roberto me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Prendi o cabelo num coque impecável. Pus batom. Olhei-me ao espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava. Parecia eu novamente. A Madalena de antes, a que entrava em reuniões com empresários e fechava contratos, a que não baixava a cabeça. Desci para a cozinha. Às 6 da manhã, a casa ainda estava em silêncio. Peguei no avental, aquele avental amarelo que a mãe do Roberto me tinha dado, que a Carolina disse que era feio e antiquado, mas que eu tinha escondido no fundo do armário, em vez de o deitar fora. Vesti-o como se estivesse a vestir uma armadura. Fui fazer o almoço. Seria o melhor almoço que eu fazia em meses. Picanha nobre, farofa completa, vinagrete, arroz soltinho, feijão tropeiro. A salada de batata que o Fernando adorava desde criança. E, de sobremesa, o pudim de leite condensado, que era a receita secreta da minha mãe. Se ia ser o último almoço deles na minha casa, teria de ser memorável. Cozinhar sempre foi a minha terapia. Cada movimento, picar, temperar, mexer, era uma meditação. Eu sentia o Roberto ali comigo, como sempre sentia quando cozinhava. Quantas vezes ele entrou na cozinha, passou o braço pela minha cintura, roubou um pedaço do que eu estava a preparar. Quantas vezes nos rimos enquanto eu me queixava de que ele estava a atrapalhar. Ajuda-me hoje, amor. Sussurrei para o vazio. Dá-me força. Às 10 da manhã, a Carolina desceu. Cabelo solto, pijama de seda, um pijama de R$ 400 que eu vi na fatura do cartão. Ela parou à porta da cozinha, a olhar para mim com surpresa. Nossa, Madalena, acordou cedo e está arrumada. É domingo, dia de almoço em família. Continuei a mexer o feijão sem olhar para ela. Vai ficar pronto ao meio-dia. Que chique. Ela foi até o frigorífico, pegou no sumo de laranja que eu tinha espremido, bebeu diretamente da jarra, algo que me deixava louca, mas sobre o qual eu nunca tinha dito nada. Há alguma ocasião especial? Ah, desliguei o fogão. Virei-me para ela. Vamos ter uma conversa importante hoje, depois do almoço. Os três. Você, eu e o Fernando. Ela olhou para mim com aquela expressão que eu tinha aprendido a decifrar. Estava a calcular, a tentar descobrir se era algo que a afetava, se precisava de se preocupar. Sobre o quê? Depois do almoço, Carolina. A minha voz saiu firme. Agora, se me dá licença, preciso de terminar aqui. Ela ficou mais uns segundos a encarar-me. Depois, encolheu os ombros e saiu. Ouvia-a subir as escadas, provavelmente para acordar o Fernando, provavelmente para especular sobre o que eu queria. Que especulassem. Em 2 horas, iam descobrir. Meio-dia em ponto, coloquei tudo na mesa. A mesa da sala de jantar que a Carolina tinha reorganizado, mas que hoje eu tinha voltado a pôr no lugar original, bem no centro, com a toalha bordada que a minha mãe fez para o meu casamento. Coloquei os pratos novos, aqueles malditos pratos brancos e sem alma que custaram R$ 1.500. Uma ironia propositada que só eu entendia. O Fernando desceu primeiro. Parou ao ver a mesa posta. Mãe, o que é tudo isto? Almoço de domingo, filho. Sentem-se. A Carolina veio logo atrás com a Sofia ao colo. A minha netinha linda, com 5 meses agora, toda desgrenhada de sono. O meu coração apertou. 5 meses em que eu mal lhe tinha pegado, porque havia sempre algo. A Sofia estava a mamar. A Sofia estava a dormir. A Sofia estava irritada. Sempre uma desculpa para eu não pegar na minha própria neta ao colo. Senta-te, Carol. O Fernando puxou a cadeira para ela. Que luxo, não é? A mãe caprichou. Eu sentei-me. Servi cada um. Ninguém falava muito.
apenas os sons do garfo e da faca no prato. O Fernando comeu com vontade. Pelo menos isso não tinha mudado. Ele sempre amou a minha comida. A Carolina beliscava, fazendo cara de quem estava a avaliar criticamente cada garfada. Está bom, Madalena, disse ela, como se estivesse a fazer-me um favor. A carne ficou macia. Obrigada, respondi seca. O almoço continuou naquele clima estranho, tenso. O Fernando tentou puxar assunto sobre futebol, sobre um filme que tinha assistido. Eu respondia com monossílabos. A minha cabeça estava na pasta que estava no meu quarto, à espera, na conversa que ia acontecer. Quando terminamos, levantei-me para ir buscar a sobremesa. Mãe, deixa que eu limpo depois. O Fernando começou a juntar os pratos. Não é preciso, filho. Hoje deixo tudo para depois. Agora vamos comer a sobremesa e depois conversar. Servi o pudim. 3 fatias perfeitas com aquela calda de caramelo que brilhava. O Fernando comeu em silêncio. A Carolina mal tocou na dela. Quando terminaram, levantei-me. Vou buscar uma coisa, já volto. Subi as escadas, entrei no quartinho. Peguei na pasta que tinha preparado com a Valéria. Respirei fundo 3 vezes. O meu coração estava disparado. As minhas mãos tremiam. Mas eu tinha de fazer aquilo. Tinha de o fazer. Desci. Voltei para a sala de jantar. Coloquei a pasta na mesa. Sentei-me. Então, a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Obrigada por terem almoçado comigo hoje. Eu precisava de falar convosco sobre uma situação que não pode mais continuar. O Fernando e a Carolina trocaram olhares. Os últimos 8 meses foram desafiadores para todos nós. Eu entendo que passaram por dificuldades. O Fernando perdeu o emprego, a Sofia nasceu. São momentos difíceis. Eu quis ajudar porque vos amo. Porque a família ajuda a família. Mãe, começou o Fernando, mas eu levantei a mão. Deixa-me terminar, filho. Por favor. Ele calou-se. Abri a pasta. Tirei a primeira folha, o extrato bancário completo dos últimos 8 meses, com os valores destacados a amarelo. Nestes 8 meses, eu gastei 453 mil reais a sustentar esta casa. 453 mil. Isso dá uma média de 56 mil por mês. Antes de vocês morarem aqui, eu gastava 8 mil por mês com tudo. Tudo. Empurrei a folha para o Fernando. Ele pegou nela, com os olhos arregalados, a percorrer a lista de valores. Mãe, eu não sabia que era tanto. Não sabias porque não quiseste saber. A minha voz saiu dura. Não quiseste perguntar, não quiseste preocupar-te. Só quiseste gastar. Espera aí, intrometeu-se a Carolina, aquela voz estridente que eu odiava. Você convidou-nos para morar aqui. Disse que podíamos ficar quanto tempo precisássemos. E agora vem cobrar? Isso é sacanagem, Madalena. Mãe não cobra de filho. Eu olhei-a. Realmente olhei-a. E pela primeira vez em 8 meses, não desviei o olhar quando ela tentou intimidar-me. Mãe não cobra de filho. Mas mãe também não é escrava de filho. E há mais. Tirei a segunda folha. Os extratos do cartão de crédito, com as transações não autorizadas, circuladas a vermelho. 11.500 reais em compras que eu não autorizei. 11.500 reais que tu, Carolina, gastaste no meu cartão sem permissão. Salão de beleza, roupas, produtos de luxo. E antes que digas que foi engano, interrompi quando havia a abrir a boca. Eu tenho aqui os comprovativos de todas as transações, com data, hora e até a assinatura eletrônica, a tua assinatura. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. O Fernando olhava fixamente para os papéis, o rosto a ficar cada vez mais branco. A Carolina abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Eu ia contar-te.
disse ela finalmente, com a voz fina. Ia pedir para parcelar e pagar. Foram coisas de que eu precisava, Madalena. Você não entende o quão difícil é ser mãe de primeira viagem, o estresse, a pressão. Não, interrompi. Não. Tu não vais fazer isso. Não vais usar a maternidade como desculpa para me teres roubado. Porque foi isso que fizeste, Carolina. Roubaste-me. Usaste o meu cartão sem autorização. Isso é crime. Tem nome, fraude, uso indevido de cartão de crédito. Mãe, tentou o Fernando novamente. Tu sabias? Virei-me para ele. Sabias que a tua esposa estava a usar o meu cartão sem permissão? Ele não respondeu. Apenas olhou para baixo. Tu sabias? A minha voz saiu alta, mais alta do que eu pretendia. Mas 8 meses de silêncio tinham se rompido, e agora estava tudo a sair de uma vez. Eu. Eu vi algumas compras, murmurou ele. Mas achei que tu a tinhas deixado usar. Achei que vocês tinham combinado. Combinado? Eu ri. Ri porque senão ia chorar. Fernando, em que momento me viste feliz nestes últimos 8 meses? Em que momento olhaste para mim e pensaste: a minha mãe está bem? Ele não respondeu. Eu digo-te em que momento? Nunca! Porque escolheste não ver. Escolheste ignorar o fato de que a tua esposa me tirou do meu quarto. Do meu quarto, Fernando. O quarto onde o teu pai morreu. Onde eu dormi durante 40 anos. Escolheste ignorar quando ela atirou os meus móveis para a cave. Quando pintou a casa sem me perguntar. Quando deitou os pratos do meu casamento no lixo. Os pratos? Ele piscou, confuso. Os pratos de porcelana azul que o teu pai me deu no nosso casamento. Os pratos que tinham 45 anos de história. Ela deitou-os no lixo e comprou outros. Com o meu dinheiro, é claro. O Fernando olhou para a Carolina, que estava vermelha. Eram velhos, defendeu-se ela. Estavam lascados. Eu comprei outros melhores. Melhores para quem? Gritei. E não me importei de estar a gritar. Melhores para ti? Porque para mim, aqueles pratos eram insubstituíveis. Eram as únicas coisas que me restavam do meu casamento que não estavam trancadas em caixas ou atiradas para a cave. E tu destruíste-os como se não fossem nada. A Sofia começou a chorar. A Carolina embalou-a, usando-a como escudo, como sempre fazia. Olha o que fizeste, disse ela. Assustaste a Sofia. Não, Carolina. Olha o que tu fizeste. Peguei na última folha da pasta. Este é um aviso de despejo formal, preparado pela minha sobrinha Valéria, que é advogada. Vocês têm 15 dias para sair da minha casa. O silêncio voltou, pesado, opressivo. Tu. Tu estás a expulsar-nos? A voz do Fernando saiu quebrada, e foi nessa hora que o meu coração se partiu, porque era o meu filho que eu carreguei, que eu amamentei, que eu criei, o meu filho que estava a olhar para mim como se eu fosse a vilã desta história. Não, filho, não estou a expulsar-vos. Estou a retomar a minha casa, a minha vida, a minha dignidade. Respirei fundo. Vocês vieram para ficar 3, 4 meses. Já fazem 8. O Fernando não arranjou emprego porque não procurou a sério, porque era mais fácil viver de graça, comer de graça, gastar de graça. E a Carolina. Olhei para ela. A Carolina tratou-me como uma intrusa na minha própria casa desde o primeiro dia. Isso não é verdade. A Carolina levantou-se, ainda a segurar a Sofia. Eu sempre fui respeitosa consigo. Respeitosa? Levantei-me também. Tiraste-me do meu próprio quarto. Deitaste fora as minhas coisas. Roubaste-me. E sabes o que foi pior, Carolina? O pior foi ontem. Quando fingi um ataque cardíaco,
só para ver, só para saber se te importavas. Tu deixaste-me sozinha para ires almoçar com as tuas amigas. O rosto de Fernando perdeu a cor. Fingiste um ataque cardíaco? Sim, eu fingi. Foi um teste desesperado para descobrir se ainda te importavas minimamente comigo. E a resposta? Não, não te importas. A tua solução foi que eu chamasse um táxi caso não melhorasse. Voltei a encará-la. Porque para ti, Carolina, eu sempre fui um estorvo, um obstáculo entre ti e uma vida confortável à custa dos outros. Estás louca? Ela recuou em direção à porta. Completamente louca. Fernando, vamos embora. Não vou ficar aqui a ouvir estas acusações absurdas. Mas Fernando não se moveu. Os seus olhos estavam fixos nos papéis espalhados sobre a mesa, nos números, nas provas irrefutáveis. Carol, tu usaste mesmo o cartão da minha mãe sem autorização? Eu? Ela disse que eu podia. Disse que era para emergências. Um salão de beleza é uma emergência? Ele pegou num dos extratos. R$ 3.000 em produtos de pele coreanos são uma emergência? E este relógio, R$ 2.600? Eu precisava dessas coisas. Acabei de ter um bebê. O meu corpo mudou. A minha autoestima, às custas da minha mãe. A voz de Fernando era um fio. Ele levantou-se e, pela primeira vez em 8 meses, eu vi o meu filho. O verdadeiro Fernando que eu criei. O homem honesto que o Roberto tinha ensinado a ser. Carol, tu roubaste a minha mãe. Não roubei. Só usei o cartão. Ela tem dinheiro de sobra, Fernando. Olha para esta casa. Para o carro dela. É reformada. Não precisa de tanto dinheiro. Não se trata de precisar ou não, disse eu. A voz agora calma, esvaziada de toda a raiva. Só restava a tristeza, pesada e fria. Trata-se de respeito, de limites. Trata-se de não achar que, por eu ser tua sogra, por ser a mãe do teu marido, te devo tudo e não mereço dignidade. Peguei na pasta e fechei-a com um clique definitivo. 15 dias. Podem procurar um apartamento, ir para a casa da tua mãe, o que for. Mas em 15 dias, quero-vos fora daqui. E quanto aos R$ 11.500, olhei diretamente para Fernando. Se até lá o valor não estiver na minha conta, ou se não saírem no prazo, eu irei à esquadra e apresentarei uma queixa formal por fraude. Mãe, eu eu não tenho esse dinheiro. Fernando passou a mão pelo cabelo, um gesto de puro desespero. Gastei tudo o que tinha para nos mudarmos para cá e estou desempregado. Então, tem 15 dias para o arranjar. Vendam alguma coisa, peçam emprestado, façam um acordo de pagamento comigo. Eu quero o meu dinheiro de volta. Isto é ridículo. A voz de Carolina transformou-se num grito agudo. Vais fazer isto ao teu próprio filho? À tua neta? A Sofia vai crescer a saber que a avó a pôs na rua? Não, Carolina. A Sofia vai crescer a saber que a avó tinha limites, que a avó não aceitou ser desrespeitada. E espero. A minha voz quebrou aqui. Espero que a Sofia nunca precise de passar pelo que eu passei. Que cresça forte a saber que amar não é permitir abusos. Agarrei na minha pasta e subi as escadas. Entrei no pequeno quarto, fechei a porta e só então, quando tive a certeza de que não me podiam ver, sentei-me na cama e desmoronei. Chorei até o corpo doer, até as lágrimas secarem na fonte, até sentir que cada soluço expulsava um pouco do veneno que se acumulara na minha alma. Lá embaixo, ouvia os ecos da discussão. Os gritos de Carolina, a voz apaziguadora de Fernando, o som de algo a ser atirado, uma porta a bater com força,
o motor de um carro a afastar-se. E depois, o silêncio. Um silêncio denso, quase palpável, que eu não ouvia há 8 longos meses. Era o silêncio da minha casa, da minha paz, a regressar lentamente, como a água que enche um copo, gota a gota. Os 15 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Estranhos porque a casa estava silenciosa, mas era o silêncio de uma guerra fria. Trincheiras invisíveis dividiam as divisões. Carolina não me dirigia a palavra. Passava por mim como se eu fosse um fantasma. Fernando, apanhado no meio, tentava mediar, mas eu via a vergonha a brotar nos seus olhos. E isso era bom. A vergonha era o início da consciência. No terceiro dia, ouvi Carolina ao telefone com a mãe, a dona Evelyn. A voz dela era propositadamente alta, uma performance para a minha audiência de uma só pessoa. Podes acreditar, mãe? Expulsa-nos, com um bebê de 5 meses. É fria, cruel, só pensa nela mesma. Não, não é pelo dinheiro. É porque ela quer ser a rainha do castelo dela. Não aceita que agora há uma família de verdade aqui. Respirei fundo, ancorei-me na verdade que os extratos bancários contavam e não mordi o isco. Deixei-a falar sozinha. No quinto dia, Fernando bateu à porta do quartinho. Mãe, posso entrar? Podes. Ele entrou. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Parecia mais magro. A responsabilidade, ao que parece, pesa. Mãe, eu arranjei um emprego. Olhei para ele, surpreendida. Arranjaste? Sim, não é o ideal. É numa empresa mais pequena, ganho menos, mas é um emprego. Começo na próxima segunda. Sentou-se na beira da cama. E encontramos um apartamento. Pequeno, 2 quartos. O aluguer é caro, mas conseguimos pagar. Que bom, filho. E o dinheiro? Ele olhou para as próprias mãos. Os 11.500. Não vou conseguir pagar tudo de uma vez, mas eu quero pagar. Vou vender o meu carro. Deve dar uns 8.000. O resto, posso pagar-te em prestações? Talvez 1.000 por mês? Senti algo dentro de mim amolecer. Uma pequena fenda na armadura. Podes. Obrigado, mãe. Ele respirou fundo. E eu queria pedir-te desculpa. Uma desculpa a sério. Não só pelo dinheiro, mas por tudo. Por não te ter defendido. Por ter deixado a Carol fazer o que fez. Por ter sido um covarde. Foi a primeira vez em 8 meses que o meu filho me olhou nos olhos. De verdade. Eu fui um covarde, mãe. Tão preocupado em manter a paz, que te sacrifiquei no altar do conflito que eu temia. E isso foi errado. Muito errado. Estendi-lhe a mão, Tim. Estendi-lhe a mão e ele segurou-a. Ficamos assim, em silêncio, por um longo momento. Não estava tudo bem, nem ficaria tão cedo, mas era um começo. Fernando, eu amo-te. Tu sabes disso. Mas o amor não pode ser uma anulação de nós mesmos. Não pode ser um convite para que nos pisem. Eu sei disso agora, disse ele, apertando minha mão. E vou ser melhor. Prometo. No 10º dia, presenciei algo que jamais esquecerei. Era noite, eu estava na cozinha a preparar um chá, quando ouvi vozes do quarto deles. A porta estava entreaberta. Não lhe vais pedir desculpa? Era a voz de Fernando, despida da hesitação habitual, revestida de uma firmeza que eu não ouvia há muito tempo. Pedir desculpa? Por quê? Foi ela que foi ridícula. Carolina, tu roubaste a minha mãe. Usaste o cartão dela sem permissão e gastaste mais de 11.000 reais. Não foi roubo. Ela tem dinheiro e eu precisava daquelas coisas. Tu não precisavas de um relógio de 2.600 reais. Não precisavas de gastar 3.000 em produtos de pele.
Tu quiseste e tiraste sem perguntar. Isso é roubo, Carol. E eu sinto vergonha, muita vergonha. Silêncio. Estás do lado dela? A voz de Carolina tinha aquele tom perigoso que eu já conhecia. Não há lados, Carol. Há o certo e o errado. E nós estávamos errados. Eu estava errado. Então vai lá ficar com a tua mãezinha, já que ela é tão perfeita. Não fales assim. Ela é a minha mãe. E acolheu-nos quando não tínhamos para onde ir. Nós abusamos da generosidade dela. Tu abusaste e eu permiti. Mas acabou. Ouvi passos. Afastei-me da porta a tempo de voltar para o lava-loiça, mas o meu coração martelava contra aquelas costelas. O meu filho. Ele tinha me defendido. Finalmente. No 15º dia, a segunda-feira que marcava o fim do prazo, eles mudaram-se. Uma pequena carrinha veio buscar as suas coisas. Carolina não se despediu. Entrincheirou-se no carro emprestado, com a Sofia ao colo, os olhos fixos no ecrã do telemóvel, como se eu e a casa onde vivera durante 8 meses fôssemos parte de uma paisagem invisível. Fernando foi o último a sair. Parou à porta, o olhar carregado de um peso indizível. Mãe, eu. Eu vou consertar isto, de alguma forma. Vou pagar a dívida e vou reconstruir a nossa relação. Só. Dá-me tempo. Eu sei, filho. Segurei-me ao batente da porta para não o abraçar, porque sabia que se o fizesse, desmoronaria. Vai com cuidado. Ele acenou e partiu. Fechei a porta, encostei-me à madeira fria e permiti que uma única lágrima escorresse. Apenas uma. Não era tempo de chorar. Era tempo de reconstruir. A minha primeira ação foi um ato de soberania. Chamei um chaveiro e mudei todas as fechaduras. Ninguém mais entraria na minha casa sem a minha permissão. Nunca mais. A segunda foi um ritual de purificação. Não uma limpeza comum, mas um exorcismo. Cada superfície que Carolina tocara foi esfregada como se eu pudesse arrancar a sua memória da minha casa. Lavei cortinas, limpei paredes, esfreguei o chão de joelhos. O meu quarto, o epicentro da invasão, levou 3 dias. Pintei as paredes, devolvendo-lhes o bege suave que o Roberto e eu tínhamos escolhido. Os meus móveis regressaram aos seus lugares de direito. As nossas fotografias de casamento voltaram a sorrir para mim da parede. Na primeira noite que passei de novo na minha cama, chorei de alívio. Com a ajuda do filho da minha vizinha, trouxe os móveis da cave de volta. A cristaleira da avó do Roberto recuperou o seu lugar de honra na sala. O meu velho e confortável sofá voltou para a frente da televisão. Cada objeto no seu lugar, cada memória respeitada. A sala de costura, o meu santuário, também foi resgatada. Sentei-me à minha máquina, junto à janela, e voltei a costurar. Comecei pela manta da Sofia, que nunca tinha terminado. Apesar de tudo, ela era minha neta, e eu amava-a. Mas a reconstrução mais importante foi emocional. Uma semana depois, comecei a fazer terapia. 2 vezes por semana, sentava-me no consultório do Dr. Henrique e despejava tudo: a dor, a raiva, a culpa. Sim, a culpa. Culpa por ter expulsado o meu filho. Culpa por não ser a avó perfeita. Madalena, disse-me ele numa sessão, generosidade não é aceitar abuso. Amor não é autodestruição. Fizeste o que precisavas para sobreviver. Isso não é egoísmo, é autocuidado. Levei meses para acreditar naquelas palavras. Mas aos poucos, fui me reerguendo. A Madalena de antes já não existia. No seu lugar, nascia uma nova mulher, mais forte, mais consciente dos seus limites. 2 meses depois, uma gata cinzenta de olhos amarelos apareceu no meu jardim e decidiu ficar.
Chamei-lhe Luna. Ela tornou-se a minha companhia, o meu amor incondicional. Fernando cumpriu a sua promessa. Os pagamentos tornaram-se um ritual. No final do primeiro mês, transferiu R$ 8.200. Nos meses seguintes, religiosamente, no dia 5, R$ 1.000 entravam na minha conta, acompanhados de uma simples mensagem: mais um mês pago, mãe. Obrigado pela paciência. Quando a última prestação foi paga, ele ligou: Mãe, está tudo pago. Eu sei, filho. Obrigada. Posso. Posso ir visitar-te? Levar a Sofia? Ela cresceu tanto. O meu coração apertou-se. 5 meses sem ver a minha neta. Podes vir no domingo para o almoço. A Carol também pode ir? Respirei fundo. Pode. Mas agora há regras, Fernando. Regras inegociáveis. Eu sei, mãe, e nós vamos respeitá-las. Prometo. Aquele domingo foi estranho. Carolina chegou e, pela primeira vez, pediu desculpa. Não foi um pedido que brotou do coração. Eu via nos seus olhos que a sua convicção de vítima permanecia intacta. Mas eram as palavras que Fernando precisava que ela dissesse e que eu precisava de ouvir para começar a virar a página. Aceitei, não por ela, mas por mim. A Sofia estava enorme. 7 meses de bochechas e sorrisos. Quando a peguei ao colo, ela agarrou o meu colar e o meu coração derreteu. Olá, minha princesa. A avó teve tantas saudades. Ficaram apenas 2 horas. Antes de saírem, Fernando abraçou-me com força. Obrigado, mãe, por nos receberes, por nos dares uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade com limites, filho. Nunca te esqueças. Não me esquecerei. Nunca mais. E assim, lentamente, começamos uma nova fase. As visitas quinzenais tornaram-se semanais, sempre no meu tempo, sempre com respeito. Carolina nunca se tornou a nora dos meus sonhos, mas aprendeu a respeitar-me, ou pelo menos a fingir muito bem. E isso, por si só, já era algo. 1 ano depois daquela segunda-feira que mudou tudo, a campainha tocou. Era uma entrega, uma caixa grande e pesada. Com mãos curiosas, eu abria. Lá dentro, envoltos com um esmero quase reverente em jornal e plástico bolha, estavam eles, os meus pratos. Os pratos de porcelana azul cobalto que Carolina atirara ao lixo. Mas já não estavam partidos. Estavam inteiros. As fendas, as lascas, tudo fora preenchido por ouro. Um ouro vívido e brilhante que realçava cada ferida, cada quebra, transformando-as em luminosas veias na porcelana azul. Kintsugi. A arte japonesa de reparar cerâmica com ouro, celebrando a história da peça, as suas cicatrizes, em vez de as esconder. Havia um cartão. Mãe, encontrei estes pratos naquela caixa do teu quarto. Pesquisei e descobri esta técnica japonesa. Achei que fazia sentido. As fendas não desaparecem, mas tornam-se parte da beleza, parte da história, tal como tu. Com amor e respeito eterno, Fernando. Sentei-me no chão da cozinha, a segurar um dos pratos contra o peito e chorei. Chorei de uma forma que não chorava há muito, muito tempo. Chorei de felicidade, de alívio, de gratidão, porque o meu filho tinha compreendido. Finalmente, ele tinha compreendido. As feridas não desaparecem, não. Até hoje, 2 anos depois, ainda sinto um aperto no peito quando me lembro daqueles 8 meses. Por vezes, ainda acordo à meio da noite, a sonhar que estou presa naquele quartinho, a ouvir a Carolina dar-me ordens. Mas essas cicatrizes tornaram-me mais forte. Ensinaram-me coisas sobre mim que eu desconhecia.
Ensinaram-me que tenho limites, que mereço respeito, que amor próprio não é egoísmo. Hoje, aos 70 anos, vivo sozinha nesta casa com a Luna. O Fernando visita-me todas as semanas com a Sofia, que agora tem 2 anos e meio e me chama Avó Lena. A Carolina e eu mantemos uma relação cordial. Não somos amigas, nunca o seremos, mas respeitamo-nos. E isso basta. Voltei a costurar. Voltei a caminhar todas as manhãs. Voltei a ser eu. Uma versão diferente, é verdade. Uma versão com fendas preenchidas a ouro. Mas ainda assim, eu. E estes pratos? Estes pratos maravilhosos, partidos e refeitos com ouro? Uso-os todos os domingos. Quando o Fernando vem almoçar com a Sofia, sirvo a comida neles e penso no Roberto, que nos comprou há 47 anos. Penso em tudo o que estes pratos testemunharam. Penso em como foram descartados e em como foram salvos, tal como eu. Por isso, se você me acompanhou até aqui nesta história, quero dizer-lhe uma coisa: você merece respeito. Não importa quem seja a pessoa, filho, cônjuge, amigo, irmão. Se alguém lhe está a faltar ao respeito, a usá-lo, a fazê-lo sentir-se pequeno na sua própria vida, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de se colocar em primeiro lugar, sem culpa. Porque o amor verdadeiro respeita. O amor verdadeiro não nos sangra até secar. O amor verdadeiro não atira as nossas memórias para o lixo. E se está a passar por algo semelhante, seja forte, seja corajoso. Recupere o que é seu: a sua casa, o seu espaço, a sua paz, a sua vida. Não será fácil. Para mim, não foi. Houve noites em que duvidei. Houve momentos em que quase telefonei ao Fernando a dizer: volta, filho, esquece tudo. Mas não o fiz. Mantive-me firme. E hoje, ao olhar para trás, vejo que foi a melhor decisão da minha vida. Eu salvei-me. E você também se pode salvar. Comece hoje. Dê o primeiro passo. Abra o extrato bancário. Encare os números. Enfrente a verdade. E então, com essa verdade na mão, tome a decisão que precisa de tomar. Você não está só. Eu prometo. E é mais forte do que imagina. Obrigada por ter chegado ao fim desta história. Se ela o tocou de alguma forma, se reviu em algum pedaço dela, partilhe-a com alguém que precise de a ouvir. Porque há muita gente a sofrer em silêncio, a pensar que amar é anular-se. E não é. Amor é respeito. Amor é reciprocidade. Amor é ouro a preencher as fendas, e não fendas varridas para debaixo do tapete. Cuide de si, porque você merece.